Então, pastor, como o evangelho chegou até a Tessalônica? Primeiro, frutificando apesar de dificuldades. Olha o que Paulo diz. Não se tornou infrutífera. Ah, mas ele apanhou lá na cidade de Filipos. Ele não apanhou em Filipos. Ele foi esquartejado em Filipos. Mas as enfermidades, as dores, não impediram-no de trabalhar. Queridos, eu já estudei a história do cristianismo algumas vezes, e eu já me deparei com fatos tão catastróficos de perseguição, de martírio, de doenças, de enfermidades, que não são capazes de justificar a falta de operatividade na obra de Deus. Muitas pessoas trabalham enfermos, doentes, sentem dores, mas estão na igreja com a bandeira levantada, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Muitas pessoas estão aqui, por exemplo, agora, passando mal, com enfermidade, mas está aqui, levanta a bandeira, dá glória a Deus, vai acontecer milagre. Sabe por quê? Porque o culto, ele se torna mais culto quando você tem motivos para não estar aqui, mas quando você rompe com isto, levanta a sua cabeça, vai à igreja e diz: eu vou prestar o meu culto e Deus será glorificado na minha vida. Paulo está dizendo: eu cheguei aí doente, mas eu frutifiquei. Ele podia dizer bem assim: olha, por causa da minha doença eu não fiz nada. Pelo contrário, eu cheguei enfermo, multifacetado, cortado, fui esquartejado, escorraçado em Filipos. Mas quando eu coloquei o meu pé aí, eu levantei a bandeira do evangelho e continuei pregando a palavra de Deus. Então, como que o evangelho chegou na cidade de Tessalônica? Frutificando apesar das dificuldades. Em segundo lugar, com uma confiança não ameaçada pela dificuldade. Olha, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, aí eu coloquei um adendo. Olha aqui, pastor, eu coloquei um adendo. Vamos ler a Bíblia direitinho, irmãos. Eu coloquei, você teria desistido? Olha aqui. Você teria desistido? Se você tivesse levado 2 sequências de uma quarentena de açoite menos 1, você teria desistido? Olha o que Paulo fala, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos. Aí eu coloquei: você teria desistido? Entender quando é preciso mudar, parar nunca. Aí eu apanhei em Filipos, agora eu vou parar. Talvez, preste atenção, as chibatadas circunstanciais da vida no seu ministério é um indicativo de mudança, não de paralisação. Se fosse você, não está dando certo, eu vou parar. Entender sobre quando parar ou quando mudar é preponderante para continuar fazendo a obra de Deus. Deu errado aqui, eu vou para lá. Deu errado lá, eu vou para lá. Não é o resultado que vai definir a atmosfera do meu trabalho, é a vocação de Deus na minha vida e o chamado dele na minha história. Se ele fosse olhar, meus irmãos, preste atenção para o que ele sofreu em Filipos. Ele tinha desistido, não tinha ido para a região de Tessalônica, mas ele reuniu Timóteo, Silas, que também é silvano, e disse assim: deu errado aqui em Filipos, e agora? Vamos parar? Não, levantemo-nos a cabeça e prossigamos para a próxima cidade. Nós estamos aprendendo com a dificuldade, estamos enfrentando, que é melhor mudar do que parar. Tem gente que nunca muda. Talvez, irmãos, a circunstância que provoca tantas coisas ruins na sua vida é o indicativo de Deus. Mude a forma, mude o jeito, mude a fala, mude a conduta, mas não pare, diz o Senhor dos Exércitos. A gente tem que entender isso. Saber identificar os sinais. Quer ver uma outra aqui? Como que o evangelho chegou na cidade de Tessalônica? Ele chegou porque Paulo, Silas e Timóteo não abraçou o pragmatismo. O que é pragmático? O que é uma pessoa pragmática? É uma pessoa que faz aquilo que dá certo. O pragmático, pessoa que adere ao pragmatismo, olha essa igreja, essas igrejas emergentes hoje, trabalham com pragmatismo. As campanhas, os métodos, os recursos, a dinâmica, a didática, o entenebrecimento da igreja, as performances tecnológicas, são recursos pragmáticos. Pastor, um recurso pragmático é pecado? É pecado escurecer uma igreja? Não, não é pecado. É pecado soltar alguma fumacinha? Não, isso aí não é pecado. Eu não vou entrar nessa discussão tola e insignificante, estupidificante para a minha pequeníssima inteligência. Não, não é sobre isso. O que eu quero dizer para você é do que melhor do que bons métodos são bons homens e mulheres de Deus. Os homens estão à procura de métodos, mas Deus está à procura de homens e mulheres cheios do poder do teu Santo Espírito. Se eles fossem pragmáticos, eita, Paulo, não está dando certo, a campanha não deu resultado, vamos parar por aqui.
mas exatamente por não serem pragmáticos, ou seja, eles não fazem só aquilo. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Às vezes, vou acalmar, né? Às vezes, presta atenção, às vezes, boas obras não trazem excelentes resultados. Isso é um fato. Às vezes, os resultados que Deus quer fazer, tanto é, irmão, que em todo o processo escriturístico, tudo é preparar terreno, plantar semente. Nunca é plantar muda. Porque Deus é um Deus de processos. Deus não sacrifica o processo para adiantar resultado. Com Deus, você tem que aprender a trabalhar no tempo dele. Deus não tem um crescimento fenomenológico para poder encantar os ouvidos ou corações daqueles que se assentam. Deus trabalha produzindo homens. Os grandes estudiosos dizem que Deus leva até 2 décadas para fazer alguém. E grande parte da confecção de Deus na vida de uma pessoa é por meio dos traumas e dificuldades da vida. Aí bate a primeira dificuldade com Paulo, Silas e Timóteo, eles vão embora? Não, eles levantam a cabeça, ressignificam o comportamento, mudam de cidade e permanecem pregando a palavra de Deus.